O milagre que mudou a vida de Amanda, da rouquidão crônica à voz restaurada. Amanda sempre teve uma voz doce, um dom que usava para cantar no coral da escola e animar as reuniões de família. Mas há 3 anos, tudo mudou. Uma simples gripe evoluiu para uma laringite que nunca mais sarou. Os médicos diagnosticaram rouquidão crônica por nódulos nas cordas vocais, uma condição que a deixava com a voz áspera, quebrada e muitas vezes quase inaudível. Remédios, fisioterapia, cirurgias, nada adiantou. Aos 28 anos, ela se viu presa em um silêncio forçado, perdendo o emprego como recepcionista por não conseguir atender ao telefone e afastando-se até dos amigos, envergonhada pela dificuldade de se comunicar. Doutor, não aguento mais. Parece que Deus esqueceu de mim, chorou no consultório pela enésima vez. A resposta foi fria: infelizmente, alguns casos não têm solução. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas Amanda não aceitou. Naquela noite, ligou a TV sem esperança e, ao trocar de canal, deu de cara com um culto na Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre milagres impossíveis, sobre como a fé podia mudar realidades quando a medicina falhava. Uma mulher no altar testificava que havia sido curada de uma doença nos rins depois de participar da corrente de oração da meia-noite. Amanda sentiu algo estremecer dentro dela. Se Deus curou ela, por que não eu? Pensou, com os olhos cheios de lágrimas. No domingo seguinte, entrou pela primeira vez em um templo da Universal. O impacto foi imediato. O louvor vibrante e as pessoas orando com fé, os pastores ungidos impondo as mãos sobre os necessitados. Uma obreira a abordou com um sorriso. Filha, você parece carregando um peso. Quer que oremos por você? Amanda mal conseguiu balbuciar um sim, mas foi o suficiente. Levaram-na até a frente, onde o pastor ungiu sua garganta com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de enfermidade. Cordas vocais, sejam restauradas agora pelo poder do Espírito Santo. Ela sentiu um calor intenso percorrer o pescoço, como se uma mão invisível tocasse sua laringe. As lágrimas escorriam sem controle. O pastor então a encorajou. Você vai participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus vai te dar um testemunho. Amanda aceitou o desafio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estava no templo. Participou da fogueira santa de Israel, onde queimou um papel com o nome da doença escrito, declarando: isso não tem mais poder sobre mim. Entregou seu dízimo e ofertas com fé, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou: Deus abençoa quem obedece com o coração. No 4º dia, durante a vigília do óleo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Amanda sentiu um estalo na garganta, seguido de uma sensação de alívio. De repente, sem pensar, ela abriu a boca e cantou. Uma nota clara, pura, como há anos não saía. A igreja inteira parou. Olhares se voltaram para ela, que tremendo repetiu: Glória a Deus! Eu estou curada! O pastor a chamou ao altar. Com a voz restaurada, Amanda deu seu testemunho entre lágrimas. Eu vim aqui com fé, mas também com dúvidas. Hoje Deus provou que Ele é fiel. Não era só a minha voz que estava doente, era a minha fé que precisava ser fortalecida. A notícia se espalhou. Médicos que a acompanhavam ficaram estarrecidos ao constatar a cura nos exames. Amanda voltou a trabalhar, dessa vez como professora de canto em uma escola infantil, usando seu dom para louvar a Deus. Mas a maior transformação foi interna. A lição que ficou: Deus não nos cura só para nos dar saúde, Ele cura para nos ensinar a confiar nele acima de qualquer diagnóstico. Minha voz foi restaurada, mas minha alma foi libertada do medo. Hoje sei que nenhum problema é maior que o poder da oração na Igreja Universal, onde os milagres não são lendas, são realidades. E toda vez que canta no templo, Amanda lembra: a fé não é esperar o milagre acontecer, é agradecer como se ele já tivesse chegado. A vida de Amanda mudou completamente depois daquele milagre. Ela não era mais a mesma mulher que entrava na igreja com o coração apertado pela dúvida. Agora seus passos eram firmes, seu sorriso era constante, e sua voz, sua voz, se tornou um instrumento de fé para muitas pessoas que, como ela, precisavam de um sinal de que Deus ouve e age. Um dia, enquanto ensaiava com o coral da CCB, uma irmã chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Amanda, eu ouvi seu testemunho no culto e não consegui segurar as lágrimas. Eu também tenho um problema na garganta, os médicos disseram que pode ser algo grave. Tenho medo de perder minha voz, de não conseguir mais cantar para Deus. Você acha que Ele pode me curar como curou você? Amanda segurou as mãos de Marisa e olhou nos seus olhos com uma convicção que só quem já viveu um milagre pode ter. Claro que Ele pode, irmã.
Mas não é só a cura que você precisa, é a certeza de que mesmo antes de ver o milagre, Deus já está agindo. Vamos orar juntas agora mesmo? As duas se ajoelharam ali mesmo, no salão da igreja, e Amanda começou a orar com uma fé que contagiou todos ao redor. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, era um clamor sincero, como de uma filha falando com o pai. Senhor, a irmã Marisa precisa sentir tua presença agora. Não é só a voz dela que precisa ser restaurada, é a paz no coração dela. Mostra para ela como mostraste para mim que tu és fiel. Naquela noite, durante o culto, o pastor chamou Marisa à frente. Ela subiu tremendo com a mão no pescoço, como se quisesse proteger a voz que tanto temia perder. O pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade. Quando terminou, pediu que ela cantasse um hino. Marisa hesitou, mas então abriu a boca e uma voz clara, forte e cheia de emoção encheu o templo. Não havia mais rouquidão, nem dor, nem medo. Só gratidão. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta e Amanda, de pé ao lado de Marisa, chorava sem conseguir conter a emoção. Mais uma vez ela via o poder de Deus transformando uma vida bem na sua frente. Não era coincidência, não era sorte. Era a mão de Deus respondendo à fé daqueles que não desistem. Nos meses seguintes, Amanda e Marisa começaram a visitar hospitais e asilos juntas, levando música e oração para quem mais precisava. Elas cantavam hinos, davam testemunhos e oravam por cada pessoa que encontravam pelo caminho. Muitas vezes saíam daqueles lugares com histórias de curas, de almas que se rendiam a Jesus, de famílias que se reconciliavam. Certa vez em um asilo, uma senhora idosa, doninha de um quarto escuro e cheio de remédios, pediu para que elas cantassem perto dela. Sua filha, que a acompanhava, explicou que a mãe estava muito doente e já não falava há semanas. Os médicos dizem que é questão de dias, ela disse, com os olhos vermelhos. Amanda e Marisa se ajoelharam ao lado da cama e começaram a cantar Deus é Fiel. Era uma canção simples, mas cheia de verdade. No meio do segundo verso, a senhora abriu os olhos devagar e com um fio de voz começou a cantar junto. A filha soltou um grito de surpresa e alegria. Mãe, você está falando. A senhora sorriu fracamente e sussurrou. Eu só estava esperando ouvir a voz de Deus, e hoje ele me falou através de vocês. Quando saíram dali, a filha da senhora abraçou as duas com força. Não sei como agradecer. Os médicos disseram que ela não ia mais reagir, mas hoje ela cantou. Isso é um milagre. Amanda sorriu, lembrava bem do dia em que também duvidou. Não é um milagre só para ela, irmã. É para você também, para que saiba que Deus nunca desiste de nós. Às vezes, Ele só está esperando que a gente pare de olhar para o problema e comece a olhar para Ele. E assim, a cada dia, a história de Amanda se multiplicava. Não era mais só sobre uma voz curada, mas sobre vidas transformadas, corações restaurados e uma fé que crescia como fogo em todos que ouviam seu testemunho. Ela aprendeu que os milagres não são só para quem recebe, são para quem crê, para quem ora, para quem não se cansa de confiar. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta certeza de que Deus ouve, Amanda responde com um sorriso, porque eu já vi Ele agindo. E quando a gente vê um milagre de perto, a dúvida não tem mais espaço. A fé vira certeza, e a certeza vira ação. Na CCB, a gente não só acredita em milagres, a gente vive eles. A vida de Amanda depois daquele milagre virou um rio que não parava de fluir, carregando bênçãos para onde quer que ela fosse. Não demorou muito para que o pastor da Congregação Cristã no Brasil a convidasse para compartilhar seu testemunho em outras congregações. E foi assim, de cidade em cidade, que ela viu como Deus usava sua história para tocar outras vidas. Numa tarde quente em uma pequena cidade do interior de São Paulo, Amanda subiu ao púlpito com o coração batendo forte, mas com uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus conhece. Enquanto falava, notou uma jovem no fundo da igreja, com os olhos cheios de lágrimas. Era a Ana, uma irmã que há anos lutava contra uma doença rara que os médicos diziam não ter cura. Os remédios só aliviavam um pouco a dor, mas a cada dia ela sentia o corpo mais fraco. A família já tinha perdido as esperanças, mas Ana, mesmo com tanta fraqueza, não deixava de ir aos cultos. Quando Amanda terminou de contar como Deus havia restaurado sua voz, Ana se levantou com dificuldade, apoiada na mãe. O pastor, percebendo o movimento, chamou as duas para a frente. A igreja inteira se encheu de uma expectativa santa, daquele silêncio que só existe quando o Espírito Santo está agindo. Amanda colocou as mãos sobre a cabeça de Ana e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé simples que tinha aprendido. Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Senhor curou a minha voz, o Senhor pode curar a Ana. Em nome de Jesus. Naquele momento, algo aconteceu.
Ana sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, mas não era dor, era vida. Os joelhos que antes mal a sustentavam de repente ficaram firmes. Ela abriu os olhos, surpresa, e soltou as mãos da mãe. Em seguida começou a andar sozinha, sem mancar, sem gemer. A mãe caiu de joelhos chorando, e a igreja explodiu em louvor. Os médicos depois confirmariam. Os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Era outro milagre. Mas o que mais marcou Amanda não foi só a cura física de Ana, mas o que veio depois. Alguns meses mais tarde, ela recebeu uma carta da jovem. Ana escrevia que depois daquela noite, sua família inteira tinha se batizado na CCB. O pai, que era alcoólatra e nunca tinha pisado numa igreja, havia se rendido a Deus. A mãe, que vivia amargurada pela doença da filha, agora sorria e servia no coral. E a Ana? Ela tinha se tornado uma das mais ativas na mocidade, levando outros jovens a crerem que Deus ainda faz milagres. Isso era o que Amanda mais amava, ver como o milagre não era só um fato isolado, mas uma semente que Deus plantava para transformar gerações. Cada vez que ela via uma vida mudada, lembrava das palavras que o pastor tinha lhe dito no dia em que sua voz voltou. Deus não faz nada pela metade. Quando ele toca uma vida é para abençoar muitas. E assim Amanda continuou sua jornada, não como alguém que apenas recebeu um milagre, mas como uma serva que agora carregava a missão de mostrar para outros que a fé na CCB não era teoria, era experiência. Em cada cidade, em cada testemunho, ela via o mesmo padrão, pessoas que chegavam quebradas, com dúvidas, com dores e saíam transformadas, com os olhos brilhando de esperança. Uma vez em um culto em Minas Gerais, um homem se aproximou dela depois do testemunho. Era um senhor de cabelos brancos, com as mãos calejadas de tanto trabalho. Ele olhou para Amanda com os olhos úmidos e disse: "Minha filha, eu era ateu. Vim aqui hoje só porque minha esposa me arrastou. Mas depois de ouvir você, eu não tenho mais como negar que Deus existe. Como posso receber isso que você tem?" Amanda sorriu e respondeu: "É simples, meu irmão. Basta você abrir o coração. Deus não olha para o passado. Ele olha para quem está disposto a confiar nele agora." Naquela noite, aquele homem se ajoelhou no altar e entregou a vida a Jesus. Histórias como essa se multiplicavam. E Amanda entendia que o maior milagre não era apenas a cura física, mas a mudança de coração. Ela via irmãos que antes viviam no pecado agora servindo a Deus com alegria. Via famílias que estavam desunidas agora orando juntas. Via jovens que estavam perdidos no mundo agora cantando hinos com fé. Tudo isso porque alguém em algum lugar tinha acreditado que Deus ainda opera. E ela mesma? Amanda não era mais a mesma. Antes cantava por obrigação, por tradição. Agora, cada nota que saía de sua garganta era um ato de gratidão. Cada palavra que ela falava nos testemunhos era carregada de uma convicção que só quem viu o sobrenatural pode ter. Ela tinha aprendido que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive todos os dias quando escolhe confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, quando Amanda olha para trás, não vê só a menina que perdeu a voz e a recuperou. Vê uma multidão de vidas que, como a dela, foram tocadas pelo poder de Deus. E quando alguém lhe pergunta como ela tem tanta certeza de que Deus ainda faz milagres, ela responde com a mesma simplicidade de sempre: "Porque eu vejo todo dia." Na CCB, a gente não fala de Deus só porque aprendeu, a gente fala porque a gente vive ele. A vida de Amanda mudou tanto que até os médicos ficaram admirados. O mesmo otorrinolaringologista que havia dado o diagnóstico sem esperança, anos depois, a encontrou em um corredor do hospital onde trabalhava. Ele não a reconheceu de imediato, mas quando ela se apresentou e contou sua história, o homem, acostumado a lidar com casos clínicos, sentiu os olhos arderem. Isso não tem explicação médica, ele admitiu, balançando a cabeça. Amanda só sorriu e disse: "Não tem mesmo. Mas tem explicação divina." E não foi só a voz que voltou. Foi como se Deus tivesse reescrito toda a sua vida. Antes ela era tímida, quase invisível nos cultos. Agora, não havia reunião de jovens ou encontro de senhoras em que ela não estivesse lá, compartilhando sua fé com uma alegria que contagiava até os mais desanimados. Os irmãos da igreja diziam que ela tinha um brilho diferente, como se carregasse uma luz por dentro. Um dia, durante um culto de doutrina, o pastor estava ensinando sobre a importância da perseverança na oração. De repente, ele parou no meio da explicação e olhou para Amanda, que estava sentada nas primeiras fileiras. "Irmã Amanda, conte para os irmãos como Deus respondeu suas orações", pediu ele, como se tivesse recebido uma inspiração na hora. Ela se levantou, um pouco surpresa, mas com a voz firme, aquela mesma voz que os médicos disseram que nunca mais iria ouvir. "Eu orei por 3 anos", ela começou,
e o silêncio na congregação foi tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas da igreja. 3 anos pedindo a Deus que me desse de volta o que o inimigo tinha roubado. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas, mas eu não desisti. Porque na CCB a gente aprende uma coisa: Deus não falha. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas Ele nunca falha. E então ela contou como, naquela madrugada em que não aguentava mais, quando estava prestes a desistir, sentiu uma paz tão grande que soube. Estava curada antes mesmo de abrir a boca e soltar o primeiro som. Deus não só devolveu minha voz, ela disse, olhando para a multidão de rostos atentos. Ele me deu uma missão. Porque se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui. Foi nesse momento que uma mulher na última fileira se levantou, tremendo. Era a Dona Maria, uma irmã que há meses não falava com ninguém, nem mesmo com a família, depois de sofrer um derrame que lhe tirou a fala. Os filhos a traziam à igreja todas as semanas, na esperança de que um milagre acontecesse. Quando ela se aproximou do púlpito, apoiada no braço do filho, Amanda desceu os degraus e foi ao seu encontro. Sem dizer uma palavra, ela segurou as mãos de Dona Maria e começou a orar. A congregação inteira se ajoelhou. Alguns choravam, outros clamavam em voz alta. E então, bem devagar, como se estivesse aprendendo a falar de novo, Dona Maria abriu a boca e sussurrou, Glória a Deus. A igreja explodiu em louvor. O filho dela caiu de joelhos, abraçando suas pernas, enquanto ela repetia cada vez mais forte, Glória a Deus. Glória a Deus. Naquela noite mais uma família experimentou o poder de Deus. E Amanda soube, mais uma vez, que seu milagre não era só dela. Era uma semente plantada para que outros também cresçam. Porque na CCB, os milagres não são histórias do passado, são provas vivas de que Deus ainda age, ainda transforma, ainda escolhe os impossíveis para mostrar o seu poder. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida mudada, a fé de Amanda crescia ainda mais. Ela já não era mais a menina que duvidou, nem a jovem que sofreu. Era uma serva de Deus, uma testemunha viva de que quando a gente confia nele de verdade, até o impossível se curva aos seus pés. A vida de Amanda mudou tanto que até seus vizinhos notavam. Ela, que antes mal saía de casa por causa da vergonha das cicatrizes, agora distribuía folhetos da CCB com um sorriso no rosto e uma palavra de esperança nos lábios. As pessoas olhavam para ela e viam não só a marca no rosto, mas a luz nos olhos, uma luz que só quem já sentiu o toque de Deus pode ter. Um dia, enquanto ela e o filho, Pedro, voltavam do culto, encontraram Dona Maria, uma senhora idosa que morava sozinha na rua de trás. A velhinha, sempre de cabeça baixa e passos lentos, dessa vez os chamou com um gesto trêmulo. Amanda se aproximou e viu que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Minha filha, eu não aguento mais, Dona Maria confessou, segurando um papel amassado. Era uma conta de luz com um aviso de corte. Já vendi tudo que podia, até as panelas. Não tenho mais ninguém, nem para me enterrar. Amanda sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor, aquele desespero de se sentir sozinha contra o mundo. Mas agora sabia que não havia desespero que Deus não pudesse transformar em vitória. Sem hesitar, ela pegou a mão da senhora e disse com firmeza, Vem comigo, Dona Maria. Hoje mesmo a senhora vai ver que Deus não esqueceu da senhora. Elevou uma oração rápida no caminho, pedindo que Deus abrisse as portas. Quando chegaram na CCB, o pastor estava saindo da sala dos obreiros. Amanda correu até ele e contou tudo sem medo. O pastor ouviu, colocou a mão no ombro dela e sorriu. Deus já providenciou, irmã. A igreja tem um fundo para casos assim. E mais, a irmã pode ficar com a senhora na casa dela por enquanto, até a gente arrumar algo melhor. Dona Maria não acreditava. Choro engasgado, ela repetia. Mas por quê? Nem conheço vocês. Amanda abraçou a velhinha e respondeu com os olhos brilhando. Porque Jesus nos conhece, Dona Maria. E ele usa a igreja para mostrar que ainda faz milagres. O da senhora começa hoje. Naquela mesma semana, a conta foi paga, e Dona Maria ganhou um quarto mobiliado na casa de uma irmã da igreja que morava sozinha e tinha espaço. Mas o maior milagre veio no culto seguinte. Quando o pastor chamou os visitantes para a oração, Dona Maria, que nunca tinha entrado numa igreja, levantou a mão trêmula e foi até o altar. Lá entre lágrimas, ela pediu perdão a Deus por anos de amargura e descrença. E quando o pastor impôs as mãos sobre ela, algo aconteceu. Uma paz tão profunda que ela sentiu como se um peso de décadas tivesse sido tirado de suas costas. Eu nasci de novo. Ela gritou, levantando as mãos, sem se importar com a idade ou com o que os outros iriam pensar. Jesus me salvou. Amanda, ao lado, chorava de alegria. Era como se Deus estivesse lhe mostrando. Você achou que seu milagre era só a sua cicatriz?
Não, filha. Era para você ser minha mão estendida, meu abraço para quem ainda não me conhece. Os dias se passaram, e Dona Maria se tornou uma das fiéis mais assíduas da congregação. Trazia pães caseiros para os cultos, abraçava os irmãos como se fossem netos, e sempre que via alguém desanimado, contava sua história. Deus me tirou da escuridão quando eu já não tinha mais esperança. Se Ele fez por mim, faz por você também. Certo domingo, durante o culto de jovens, Pedro, agora com 16 anos, subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz um pouco trêmula, mas cheia de convicção, ele deu seu testemunho. Minha mãe já foi uma mulher quebrada. Eu já fui um menino com raiva de Deus. Mas hoje somos uma família restaurada. E se Deus pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a de vocês também. Não importa o que já aconteceu, o que importa é o que Deus ainda vai fazer. O templo explodiu em glórias. Amanda, de pé entre os irmãos, sentiu o coração transbordar. Não era mais sobre ela. Não era mais sobre a cicatriz, a dor ou o passado. Era sobre um Deus que escolheu usá-la, imperfeita, simples, mas disposta, para mostrar que os milagres não acabaram. Que a CCB não era só um lugar de cultos, mas um hospital de almas, onde Deus ainda sarava, ainda libertava, ainda chamava pelos nomes daqueles que o mundo havia esquecido. E assim, a cada vida que Amanda tocava, ela entendia melhor. O milagre dela não tinha sido apenas a cura da ferida, mas a transformação de uma história de dor em um farol de esperança. Porque na CCB, ninguém era só um espectador. Todos eram chamados a ser parte da história de Deus, e a maior recompensa não era o milagre recebido, mas o privilégio de ver Deus agir através de você. O último toque do milagre. Naquela noite, enquanto Amanda orava pela última mulher na fila, uma senhora de mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas não derramadas sentiu algo diferente. Não foi um calor ou uma voz, mas uma certeza silenciosa. Agora, ao impor as mãos sobre a cabeça prateada daquela estranha, a dor que por anos habitara sua própria perna desapareceu como fumaça ao vento. Não com estardalhaço, mas com a suavidade de um suspiro divino. A cicatriz, antes um mapa de sofrimento, agora brilhava como uma marca de graça. A senhora ergueu o rosto, os olhos úmidos. Filha, eu não vim por mim. Vim porque sonhei com você há 3 noites. Uma voz disse, ela te entenderá. Amanda sorriu, compreendendo. Deus não apenas a curara, mas a usará para fechar ciclos alheios. Aquele abraço entre elas selou mais que um milagre, selou uma aliança. A dor de uma poderia ser a balsa da outra. Reflexão final, o milagre que não acaba. Amanda aprendeu que milagres não são só curas instantâneas ou fenômenos visíveis. Às vezes, são sementes plantadas em lágrimas que brotam em sorrisos alheios. O verdadeiro prodígio não foi a cicatriz que sumiu, mas a descoberta de que Deus transformará sua ferida em ponte para que outros como ela cruzassem do desespero à esperança. Lição de vida. Deus não apaga nossas histórias, Ele as reescreve. E o maior milagre não é sermos curados, mas sermos usados, imperfeitos, sim, mas cheios dele, para provar que a fé não é espectadora, é ação. Na CCB ou onde quer que estejas, lembre-se, sua dor tem propósito, seu testemunho tem poder, e suas mãos podem ser as que Deus escolheu para tocar o mundo. E assim, sob o teto da igreja que já não era só de paredes, mas de vidas entrelaçadas, Amanda entendeu. O milagre dela nunca terminaria. Porque a esperança, uma vez acesa, não se apaga, ela se multiplica.